Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 589 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, gosta das entrevistas, da perspectiva que nós temos, plural, democrática, republicana e sempre em defesa da Constituição e das liberdades, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, vocês viram que temos uma amplitude de entrevistas, discutindo sempre questões econômicas, do mundo diplomático, mundo jurídico, do cotidiano, da saúde pública, né? Veja a importância da entrevista com o Dr. Gonzalo Vecina, que foi a última que nós colocamos, temos mais de 100 entrevistas, né? Um grande especialista, o primeiro presidente da Anvisa, tem questões que ele falou, nós postamos ontem, né? E que estão ocorrendo, e que a tendência é essa, trágica, de nós chegarmos nesse ritmo, infelizmente, há 500 mil mortos. Assistam, nós temos, e temos agora várias que postaremos a partir de amanhã e para a semana que vem que nós estamos realizando. No caso que vocês queiram me seguir pelo Twitter, é o Vila Marco Vila, no Instagram é o @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontrarão todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Acesse, portanto, www.cursosdovila.com.br. Eu queria primeiro deixar aqui, e aí com todos que conheceram o Major Olímpio, a sua família, meus votos aqui de condolência aqui do nosso canal. O Major Olímpio foi entrevistado pelo nosso canal, era uma pessoa que muitas vezes tinha atitudes, as pessoas falavam, olha, assim não, muito cordial, pessoa com quem eu sempre me dei muito bem nas entrevistas, nas conversas, assisto a entrevista dele ao nosso canal, e é com muita tristeza que eu recebi há pouco tempo atrás a notícia do Major Olímpio, 58 anos, é o 3º senador que morre de Covid, mais jovem, 58 anos, alguém que viu que não era uma gripezinha, né? Que não ter passado de atleta, todas aquelas brincadeiras mórbidas do genocida Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu com o Major Olímpio. Com que tristeza eu dou essa notícia, lembrar que ele foi o senador mais votado, com mais de 9 milhões de votos na última eleição em 2018. E queria deixar, então, registrado aqui meus votos de condolência à família e a todos os amigos do Major Olímpio. Passando por todo o noticiário, né, com muita tristeza também, nós tivemos ontem 2.790 mortos, nós estamos chegando a 3 mil mortos dia, temos com a maior média de mortos, cada vez maior, tal qual foi apontado lá atrás pelos especialistas, e no nosso canal vocês têm todas essas informações. Eles tinham apontado também sobre a maior média de mortes que ocorreria, que seria o pior março das nossas vidas, e infelizmente isso está ocorrendo. Apesar de todo esse caos, até agora não teve a posse do ministro. Eu imaginava, estive ontem no Jornal da Cultura, inclusive, quando eu estava conversando com o pessoal lá, eu falei, já receberam notícias, porque eu tinha lido, né, não tinha visto, falei, pô, só se fui eu, né, da posse do novo ministro. Não, vai ter uma transição de 2 semanas, ele não vai ainda tomar posse. Eu falei, então, eu estava achando estranho, porque eu procurava notícia, não. Ao invés de tomar posse imediata, nós estamos numa situação terrível, tenebrosa, né? Gravíssima, a mais grave crise sanitária da história brasileira, e ele vai ficar 2 semanas para tomar posse num processo de transição lenta, gradual, segura, como se fosse aquela distensão dos anos 70, no momento que, e o Estado de São Paulo hoje, eu queria registrar a primeira página do jornal Estado de São Paulo, termos jornalísticos belíssima, tristérrima, né? Colapso, Brasil enfrenta a sua maior crise sanitária e o ministro não toma posse. 2 semanas. Nós temos 2 ministros que somados não dá 1. Nós não temos ministro. Um era um cabo, incapaz, incompetente, fracassado, né? Copartícipe desse massacre, desse genocídio. E vai também um dia, quando nós vamos ter uma ação da justiça, sentar no banco dos réus, né? Ele está desde maio fazendo essa palhaçada, né? Sendo copartícipe, junto com o chefe, o genocida Bolsonaro, nessa maior tragédia sanitária. E diz
Isso logo pela manhã, o jornal Estado de São Paulo. O país tem mais de 2.000 mortes diárias. Em média, o isolamento no território nacional é de apenas 34,4%. No exterior, o lockdowns, né, no plural, evitaram o pior. 108 países já barram brasileiros. 108. E aí vem a taxa de ocupação dos hospitais, índice de isolamento nos estados. E é uma situação terrível. Você pega números de 99%, 89%, 89%, 85%, 96%, 98%. É assim, né? A situação é gravíssima, gravíssima, que nós estamos com uma pandemia, nós hoje devemos atingir, vamos estar próximo a 288 mil óbitos, né? E nesse andar da carruagem, eu estou até com um calendário aqui, na semana que vem, antes, portanto, do final do mês, da última semana do mês, nós suplantaremos, que matemática macabra, que número horrível, 300 mil mortos. 300 mil mortos. E conversei ontem e hoje, né, com os especialistas. A questão, por exemplo, vamos ampliar as UTIs. Ampliar a UTI, primeiro você precisa ter o espaço adequado, segundo precisa ter os equipamentos, e principalmente o intensivista. O intensivista, ele é fundamental, né, o intensivista, que é aquele que, com o controle dos equipamentos, consegue salvar vidas. Se você coloca alguém ali que não é muito bem treinado, a pessoa acaba falecendo mesmo tendo bons equipamentos. A importância de ter um intensivista capaz, bem treinado, que salva vidas. E isso você não consegue resolver da noite para o dia. Se esse processo tivesse começado ano passado, lá, sob coordenação do governo federal, do Ministério da Saúde, a situação seria totalmente diferente. Mas a questão toda é que nós não tivemos lá atrás todo o trabalho que deveria ter sido realizado. E aí voltamos ao principal responsável disso tudo, Jair Bolsonaro. Eu anotei muito rapidamente aqui alguns pontos do Bolsonaro, e por isso que ele é genocida, além de golpista, como falarei daqui a pouco. Ele é um genocida. E é por quê? Vamos só recordar. Ele já demitiu 3 ministros da saúde. O último você não pode chamar de ministro da saúde, o Pazuello, que aquele lá é uma piada. Mas demitiu o ministro Mandetta e não chegou nem a ficar um mês no cargo o doutor Nelson Teich, né? E demitiu por razões... Por quê? Porque esses dois, né, deixaram claro, especialmente o doutor Luiz Henrique Mandetta, que tem 2 entrevistas dele no meu canal, que não seguiriam o negacionismo bolsonarista, não seguiriam, e foram demitidos. Leia o livro Um Paciente Chamado Brasil, do ministro Mandetta. É a melhor comprovação de que ele é genocida. Ele é um genocida, ele tem as mãos, e não é exagero, sujas de sangue. Ele é o responsável pela maior tragédia sanitária da história do Brasil. Então, é um genocida, marquei aqui, ele estimulou aglomerações. Agora mesmo, hoje mesmo, estimulando aglomerações, não utilizou máscaras, espalhou notícias falsas sobre o uso de máscara, que era o último tabu a cair, ele disse, há um mês atrás, esse homem, esse criminoso, esse genocida, assassino, disse isso, e nós comentamos nesse espaço, disse numa live dele, numa quinta-feira, né? Portanto, é genocida, ele promoveu as aglomerações, conspirou contra o uso de máscara, dizendo, inclusive, que elas eram nocivas, com isso, apertava as mãos, cumprimentava as pessoas, tudo aquilo, o oposto do que era determinado pelas autoridades sanitárias. Sempre desqualificou a pandemia, disse que ela já tinha terminado. Eu estava vendo agora uma entrevista que ele deu ao Bananinha, o seu filho, que falsamente mora em São Paulo. Eu desafio o Bananinha, dizer onde ele mora em São Paulo, onde ele mora com a esposa, com a filha, aonde, Bananinha, você tem vida social, ou você falsificou o domicílio eleitoral, né? Além disso, de todos os crimes da Orcrim, né, chefiada pelo pai, o genocida, o filho, um deles, falsifica domicílio eleitoral. Eu quero saber onde ele vive em São Paulo. Bem, mas uma entrevista ao Bananinha, em dezembro, ele voltou a dizer que a pandemia estava terminada, que teve só uns repiques.
né? Ou seja, voltou a história da gripezinha, falou que ele tinha, quem tivesse um passado de atleta, um histórico de atleta, não teria nenhum problema, sempre desqualificou, que lembra a história, todos vão morrer um dia, eu não sou coveiro, etc, etc, a questão de ser marica, lembra? Né? Ser marica, e disse que quem estava cumprindo o isolamento em casa e o home office era vagabundo, se referiu, inclusive, ao ex-presidente da Petrobras. Isso é ou não é um comportamento de genocida? É. Portanto, Jair Bolsonaro é genocida. E fui anotando mais alguns pontos aqui, né? Vamos só lembrar os problemas que ele criou com os outros poderes, Congresso e Supremo exigiram ação, ele mente sistematicamente e voltou a mentir esses dias de que o Supremo deixou ele de mãos atadas, impedindo que pudesse agir, o que é mentira, portanto é um crime de responsabilidade, a mentira está na Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Então, quando ele mente e age de forma planejada, sabendo que vai das consequências, que a morte, nós estamos chegando a 288 mil óbitos, é ou não é um genocida? É. Portanto, Jair Bolsonaro é genocida, né? Vamos lembrar quando ele ameaçou, e eu vou dar um pouco falar de golpe de Estado, né? Quantas vezes ele jogou para o golpismo no momento que nós estamos já vivendo a pandemia da Covid-19. Vamos recordar também que chegou em certo momento, interromperam aquelas coletivas do ministro da Saúde com a saída do ministro Mandetta, e depois ele proibiu a divulgação de números, dizendo assim, agora o Jornal Nacional não vai ter o que divulgar. Vocês lembram? Ou seja, ele queria resolver o problema na pandemia não comprando vacinas, não aumentando os recursos do SUS, não incentivando a ciência e tecnologia, o desenvolvimento de vacinas, comprando vacinas no exterior com antecedência, nada disso. Ele queria proibir a divulgação do número de mortes pela Covid-19. É ou não é um genocida? É um genocida. Claro que sim. Vamos lembrar tudo o que ele falou da Coronavac, Butantan. Né? Ontem eu até destaquei esse ponto no Jornal da Cultura. Ele disse que quem tomava podia virar jacaré, que teria efeitos colaterais, que ia ficar com AIDS, que eles colocariam um vírus e a pessoa seria um chip e a pessoa seria seguida, que colocaria o vírus da AIDS, né? Que era a vacina do Dória, etc. Ele chegou a comemorar suicídio de uma pessoa que participava, de um cidadão do experimento, mas que não teve relação nenhuma com o experimento. Ele comemorou a morte, e as provas estão aí. Esse homem é genocida? Claro que é um genocida. E agora, numa live recente, motivo de um comentário meu aqui, eles deram gargalhadas, ele e o capitão Tarcísio, um falastrão, que faz parte do seu ministério, do suicídio supostamente de um feirante. Deram risada. Esse homem é ou não é genocida? É genocida, é claro que é. Né? O que ele fez em relação à vacina, nós podíamos estar vacinando desde novembro, ou seja, há 4 meses e meio nós estaríamos vacinando. Quantas vidas teriam sido salvas se o governo fizesse a sua tarefa e não fez? Portanto, ele é ou não é genocida? Ele é genocida, ele planejou. A questão da Pfizer, a compra das 70 milhões de doses que foram oferecidas ao Brasil, ele não aceitou, e agora não há vacina no mercado internacional suficiente. Ele é ou não é genocida? Ele é genocida. Quando ele conspirou contra a Coronavac e Butantan, né, criando problemas, dificuldades na importação, problemas com a China, e quantas vezes ele fez isso, ameaçando, dizendo que a Anvisa não ia aprovar, estimulando os nazifascistas que o seguem, aqueles fanáticos, não os que votaram nele em 2018, que aí é uma outra história. Estou falando daquele pequeno grupo de fanáticos nazifascistas, ele foi estimulando a contar mentira nas redes, ou através de concessões de rádio e TV, estimulando, dizendo que quem tomava vacina morria. Achavam até números, e que era uma roleta russa, como uma outra disse aí. Né? Aquilo é comportamento de genocídio, ele é genocida, ele estimulou tudo isso, ele estava dando fortunas para vocalizar o discurso dele de genocida. Vide que no caso da saída do presidente da Petrobras, o senhor Castelo Branco, uma das razões foi que ele queria obrigar o Castelo Branco a dar a concessionários de rádio e TV que vocalizam o discurso genocida 100 milhões de reais. E o dar, entendas, era em troca de propagandas, mas na verdade era dinheiro, ele estava comprando. E o senhor Castelo Branco, sem entrar no mérito se foi bom ou ruim presidente da Petrobras, não é esse o caso, de forma republicana, né, disse não,
O que é isso? Eu não estou aqui para isso. E também foi demitido porque compareceu, segundo destaca a imprensa, na última reunião no Palácio do Planalto, de máscara e com aquele visor. E chamaram ele de astronauta e deram risada e acharam que comparecer numa reunião daquela forma, isso disse o genocida Bolsonaro, era uma forma de provocá-lo. Sim, reunião do Palácio do Planalto com máscara, com todos os procedimentos das autoridades sanitárias, é provocá-lo. O genocida, assassino, que tem as mãos sujas de sangue. Porque a expressão a gente precisa até exemplificar, que muitas vezes a pessoa nem sabe o que é genocídio. Ele planejou a morte de brasileiros. Isso nunca ocorreu na nossa história, ou republicana, ou na história imperial, ou nada disso. Isso é uma coisa de absurdo que a gente está assistindo. Eu sempre lembro do Ibsen, o Teatro do Absurdo, mas nós estamos vendo isso aqui no nosso cotidiano. E temos de denunciar. E ele quer partir para ameaças. Por quê? Ele tem grupos paramilitares. Essa liberação de armas dele, o intuito é criar grupos paramilitares. Alguns se manifestaram até no último domingo, grupo de nazifascistas, gente perigosa à ordem pública. Né? Então, ele quer transformar as PMs em milícias. Hoje, grande parte das PMs, se não todas, das 27 unidades da federação, atendem, na verdade, ideologicamente a ele, e não aos governadores, como reza as constituições estaduais. As Forças Armadas, ele acabou com o prestígio das Forças Armadas. Aquele prestígio que elas obtiveram por uma lembrança até 2018, de lá para cá foi caindo, caindo, caindo. Por quê? Primeiro que cooptou oficiais, basta ver não só, mas o Ministério da Saúde, quantos estão lá? E estão lá por dinheiro. E pior ainda, eles são incompetentes. O Pazuello destruiu com a reputação do Exército Brasileiro. Se esse homem é especialista em logística e não consegue pegar uma carga, que é para mandar para Manaus, ele manda para Macapá mais de 1.000 quilômetros, esse homem é um general, é um recruta zero, um sargento Pincel, um sargento Garcia. É um ridículo, é um beócio, é um parvo, um obtuso. Ou não? Claro que é. E chegou a general de 3 estrelas, que é o máximo da arma da intendência. E sim, se facilitasse, ele ainda queria arrumar um jeito dele ficar com 4 estrelas. Agora não o demitiu, porque ele continua, não houve a posse portanto, ele é ainda, nem interinamente, ele é o ministro da Saúde e está andando por aí, ganhando mais uns trocados, e ele quer colocá-lo no Palácio do Planalto. Esse comportamento, coonestando a morte, nós estamos chegando a 300 mil brasileiros e brasileiras, é o quê? É genocídio, e é planejado. Ele, Jair Bolsonaro, é um genocida. Não tem o que tirar nem pôr. As declarações de hoje, alguém vai falar assim, mas ele pode mudar, porque sempre tem o doutor Pangloss circulando aqui pelo Brasil, né? Ele pode mudar. Não. Quando eu digo que não pode, ontem mesmo no Jornal da Cultura voltei a dizer isso, observe o que ele disse. Isso está na Folha de São Paulo, isso também está no Globo. Ele disse assim, em meio à matéria, em meio a colapso, Bolsonaro questiona o motivo de lotação das UTIs. Olha que esse criminoso faz, genocida, né, assassino. Ele questionou, começou a dar risada, dizendo assim, parece que só morre de Covid. Voltou com essa história, ele voltou a dizer isso, né? E disse, eu fiz aqui um comentário hipotético, qual a pergunta dele? Eu sabia que ia cair, morreu de Covid, mas espera, os hospitais estão com 90%, aí diz ele, o genocida, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid e quantos são de outra enfermidade? Quer dizer, continua desqualificando todas as informações que são dadas pelas autoridades. Como ele chega a dizer, e hoje, disse, acho que um dos raros países do mundo onde querem derrubar o presidente é aqui. Não, não é. Tem outros lugares que querem derrubar, inclusive aqui, vizinho, Paraguai. Vamos em frente. Eles não apresentam soluções. Como não tem? As soluções foram apresentadas desde o ano passado, né? A vacinação em massa, né? O distanciamento social, a utilização de máscara, gel, todas as recomendações dadas pelas autoridades sanitárias. Como não? Como não? É que ele é mentiroso, é um homem cruel, covarde e assassino, genocida. Olha o que ele disse hoje, para que não paire dúvidas, e nós não podemos temer um homem desse, porque o lugar, e ele será julgado por crime de lesa humanidade, e aqui no Brasil, não por vingança, não, é para que isso não se repita mais, e para darmos uma satisfação aos milhares e milhares de famílias que perderam seus entes queridos,
Nós não podemos pegar esses milhares, 300 mil cadáveres que chegaremos por volta do dia 25 desse mês e empurrar para baixo do tapete. Não, 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 não. Vamos em frente. O que disse o genocida? Quando eu digo, me apresente um país onde está dando certo o combate à Covid, e não tem esses caras que querem me derrubar, o que fariam no meu lugar? Comprar vacinas? Onde é que tem vacina para vender? Vacina para vender tinha no ano passado, a Pfizer ofereceu, já citei aqui, 70 milhões. Se tivesse sido comprado naquele momento mais um incentivo em massa à produção nacional, desde novembro, volto a dizer, há 4 meses e meio, nós já estaríamos vacinando, ou seja, já estaríamos criando condições para que, no segundo semestre, grande parte da população já tivesse toda vacinada, né, daquela que mais precisa. E aí iniciaríamos, porque é uma correlação mais que necessária, um processo de reativação econômica que, primeiro, salvando milhares e milhares de vidas de brasileiros e brasileiras. Isso é o que ele disse hoje, então não é para pairar nenhuma dúvida. E a situação ela é tão grave que a Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, citando, medicamentos para entubar paciente deve acabar em 20 dias e associações pedem socorro à Anvisa. Linha fina, sem eles não será mais possível socorrer pacientes UTIs em estado grave. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, você não tem um planejamento. Enquanto isso, o novo ministro, um tal de Queiroga, ele está conectando tudo isso. Que diferença tem o Queiroga, né, com o Pazuello? Nenhuma. O que eles fizeram com a doutora Ludmila Ajar, vocês perceberam? Né? Tentaram invadir o hotel onde ela estava em Brasília 3 vezes. Ela foi ameaçada de morte, invadiram suas redes sociais, pegaram o seu telefone no qual ela se relaciona com os pacientes, é vital, imagina, divulgaram para todo mundo, ela ficou recebendo ameaças de morte, ela está andando com carro blindado de segurança. Na segunda reunião que ela teve, uma pessoa extremamente bem intencionada, além de ultra capaz, o Bananinha estava presente, o Bananinha, que perguntou sobre o controle de armas. Sim, isso não é no planejamento de um genocídio? É. E quem é responsável? Jair Bolsonaro. Jair, não tenho o que dizer. Essa questão dos medicamentos, meu Deus do céu, o que eles fizeram em Manaus, planejamento de morte, mandar aquela comitiva quando já sabias que ia estourar o problema do oxigênio. No dia seguinte, eles querendo vir falar em tratamento precoce. Quantas vezes esse homem falou em tratamento precoce? Quanto que ele gastou no tal tratamento precoce? É a comitiva do kit spray, lá do spray milagroso. Quanto que se gastou? Esse homem não é responsável. E o que é isso? Genocídio. E quem patrocina genocídio é o quê? Genocida. E, além disso, esse homem, ele conspira contra as instituições, ele aponta para o golpismo todo santo dia. Na última live, na quinta passada, ele deixou bem claro, o povo fardado, que para ele é o exército, e o outro povo civil, presumo, ao quem ele deve obediência. E voltou a dizer que ele é comandante em chefe das Forças Armadas, mas qualquer presidente da República reza a Constituição, é comandante em chefe das Forças Armadas. O que ele está querendo dizer? No sábado, no final de semana passado, ele foi almoçar com recrutas. Eu fiquei até com dó, uns pobres recrutas, uns 4 numa mesa. Era para dar ideia que ele está vindo na caserna conversar sobre missões. Que missões, homem? Quando tu saiu com desonra do Exército, condenado por terrorismo, queria explodir o Rio de Janeiro, já tinha sido preso por quebra da hierarquia. Portanto, a vida militar dele é um desastre. E hoje os generais que estão lá em Brasília com ele sabem que ele é um desastre. Estão lá por oportunismo e por dinheiro. Estão lá por oportunismo e por dinheiro. É isso. Isso é um dinheiro suplementar além do que já ganho, como os generais de pijama. A questão, esse homem ele fica atacando, ele ataca o STF, ataca o Congresso Nacional, fala em Forças Armadas, fala em AI-5, fala em ditadura, fala em tortura, e continua, ele é o golpismo diário, ele viola a Constituição todo santo dia. Então, não há nenhum problema de chegar e apontar isso. E eu vi agora, pouco antes de começar o nosso encontro, também um vendilhão do templo, vamos chamar de vendilhão do templo, o senhorzinho Malta da Fé, vendilhão do templo, dizendo que as medidas corretas de prefeitos e governadores com o lockdown, que não é um lockdown puro, excetuando o caso de Araraquara, no interior de São Paulo, eles estão impondo o estado de sítio. Mas eu não sabia que o senhorzinho Malta da Fé
Ele quer o quê, o senhorzinho Malta da Fé? Sabe o que ele quer? Quer dinheiro. Quem quer dinheiro, é isso. E conclamando, inclusive, na fala, implicitamente, golpe de Estado. É cadeia. Igual o pastor Everaldo, vai fazer companhia ao pastor Everaldo que está preso, senhorzinho Malta da Fé. O estado de sítio está aqui na Constituição, Vendilhão do Templo, sepulcro caiado. Está aqui, artigo 137, 138, 139, o que reza o artigo 139. Inclusive, ele não sabe nem número romano, viu? Ele foi falar, era inciso 13, ele falou inciso 14, né? Ele nem sabe ler número romano. Vendilhão do Templo. O Vendilhão do Templo, isso que é estado de sítio. Obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílios, intervenção em empresas de serviços públicos, requisição de bens. Está ocorrendo isso? Não, senhorzinho Malta da Fé. Tu és um picareta, um tremendo enganador, né? Então, além de termos na presidência um genocida e um golpista, ele tem as séculas dessa caterva que ficam disseminando notícias falsas, notícias falsas, notícias falsas, que terão de ser e serão, eu presumo, acionados pelo Ministério Público, né? É claro o intuito da fala do senhorzinho Malta da Fé. O senhorzinho Malta da Fé é um personagem, para os mais novos, lá do Rock Santeiro, Lima Duarte, grande ator, né? Que ficava toda hora balançando, porque ele tinha umas pulseiras de ouro. O senhorzinho Malta da Fé adorava estar com o relógio de ouro, porque o ouro significa que ele foi abençoado. Sepulcro caiado. Então, conta com esse pessoal. Conta lá com o outro que vendia semente para salvar, etc. Não é isso? Que está comprovado. A grande questão é essa. Nós estamos com a pátria em perigo. Lembrar, essa é a situação da França pós-revolução, os nobres traidores que fugiram, se aliam aos absolutistas para invadir a França e destruir a revolução, do qual nós somos filhos. Nós somos filhos, graças a Deus, da Revolução Francesa. E a questão que se coloca é que a nossa pátria, como era a palavra de ordem, naquele momento está em perigo, e está em perigo. Nós temos um genocida na presidência da República, né? Chega e temos um golpista que nos ameaça todo santo dia. E eu venho dizendo isso desde o ano passado. Se você colocar Marco Antônio Villa, golpista, colocar Henrique Instituições, vocês vão encontrar em vários locais em que eu tive, ou no Jornal da Cultura, na própria CNN Brasil, numa longa entrevista de 1 hora, aqui no meu espaço, nesse canal, em artigos que eu escrevi, né? Ele conspira contra as instituições. Então, não adianta tergiversar. Agora, qual é o caminho? Só há um. Só há um. Nós que respeitamos o ordenamento legal e a Constituição, não ele. É o que determina a Constituição. E se, nós somos aqui diferentes do senhorzinho Malta da Fé, eu leio aqui a Constituição todo santo dia e a conheço, graças a Deus, muito bem. E a Constituição reza o artigo 51, vamos só lembrar, compete privativamente à Câmara dos Deputados, portanto, só a ela, né, entenda-se, viu, é número romano, viu, senhorzinho Malta da Fé? Aprende número romano, aprendeu um pouco, né? Deixa de enganar, né? Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. No caso, em tela, né, é o presidente da República. É isso que foi feito em 1992 e em 2016. Agora, quem é que julga privativamente? Aí vamos ao artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, né? Parágrafo que você diz, primeiro, segundo, terceiro, inciso é 1, 2, 3, sem ensinar o senhorzinho Malta da Fé, né? Processar e julgar o presidente da República, etc, etc. Então é isso, é o impeachment, porque o outro caminho é infração penal comum, que aí só uma pessoa pode acusar o presidente, o Procurador-Geral da República não o fará, evidentemente, né? E aí a Câmara também é ela que autoriza, mas quem processa e julga é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é o caminho do impeachment. Você vai dizer para mim o seguinte, mas isso vai atrapalhar tudo que está acontecendo. Mas o Bolsonaro está ajudando há mais de 1 ano a combater a Covid-19? Não. Tudo que ele tem feito é levar à morte. Por isso que ele é genocida. Tudo que ele tem feito é colocar em risco as instituições. Por isso que ele é golpista. Sendo assim, a abertura de um processo de impeachment, ela corre paralelamente a esse processo político, a coordenação feita pelos governadores
de forma responsável, e prefeitos, em relação à situação que nós estamos vivendo, né? De comprar vacinas e ir para a luta. Acabou, não há mais governo. E, note, uma coisa importante, as críticas do presidente do Senado e do presidente da Câmara ao genocida Bolsonaro. Ninguém está aguentando mais, chegou, as pessoas cansou. É a história do basta, do fora. Ninguém aguenta mais. O presidente da Câmara deixou claro isso, de forma leve. O do Senado, idem. Ou seja, o Congresso Nacional não aguenta mais, o Supremo Tribunal Federal não aguenta mais. Você conversa com as pessoas, ninguém aguenta mais. É uma desinformação constante, feita pelo nazifascista que nos governa. E eu sempre digo, ainda bem que ele não leu os teóricos. Nem do nazismo, não leu Hitler, não leu Rosenberg, nem do fascismo, não leu Mussolini, nem Gentili, ele é preguiçoso. Ainda bem, se nós estaríamos em situação pior. A questão que se coloca é que temos de apontar o dedo. Primeiro, dizer claro que Jair Bolsonaro é genocida e golpista e que só há um caminho republicano e democrático para nós resolvermos a questão desse indivíduo, desse elemento, como eu sempre digo, não é nem um cidadão no sentido clássico, a retirada desse elemento da presidência da República, é um impeachment. Para isso, nós temos o que determina a Constituição e a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que foi, de acordo com o Supremo mesmo interpretou, recepcionada, né, pela Constituição de 88. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 589 mil inscritos, eu peço, solicito, legal, porque nós precisamos nesse momento de muita força democrática, de determinação, de defesa da República, da independência nacional, indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também as entrevistas, a última que nós postamos foi com o Dr. Gonzalo Vecina, o primeiro presidente da Anvisa, uma entrevista muito importante, e além de mais de 100 entrevistas que tem no nosso canal, sempre plural, democrático, e daqueles que estão dentro do espectro democrático. Nazifascistas aqui não tem lugar, né? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e no Cursos, a plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês têm todas as informações sobre os cursos que nós estamos oferecendo. O que é fascismo, história política das funções brasileiras e a história da ditadura militar no Brasil, ou seja, basta acessar www.cursosdovila.com.br. Amanhã nos encontramos. Até!